Irmãos, desde já eu lhes peço para vocês abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 135. Vamos fazer desse texto, pelo menos do versículo 1 até o versículo 3, a nossa leitura introdutória, a nossa leitura inicial. E aí seguir com o estudo da palavra dentro do tema proposto para a manhã de hoje. Então, assentados como vocês estão, abram aí, Salmo de número 135, vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 135, versículos de 1 até o versículo de número 3. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Até aqui, até o versículo 3, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas, a música, as canções, elas sempre estiveram intimamente ligadas ao povo de Deus, intimamente ligadas ao povo da aliança. As canções, as músicas, elas sempre estiveram intimamente ligadas ao povo de Deus, ligadas ao povo da aliança. Quando nós vemos os momentos marcantes da história da salvação, da história da redenção, percebemos, irmãos, percebemos, amigos, com facilidade a realidade das canções de louvor, a realidade das canções de adoração, que o povo, ele sempre entoa a Deus, que o povo sempre entoa ao Senhor. E aí, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar vários momentos, nós podemos encontrar várias circunstâncias, sobretudo em momentos específicos, dentro dessa história, a que nós chamamos de história da redenção, em que o povo de Deus se coloca diante de Deus e louva a Deus, canta louvores ao Senhor. Por exemplo, quando nós vamos lá para Êxodo, capítulo 15, versículo 21, você vai encontrar o famoso cântico de Miriam, irmã de Moisés, em virtude daquela libertação poderosa que Deus havia operado, libertando o seu povo, libertando o povo de Israel do cativeiro, que nós chamamos de cativeiro egípcio. É um exemplo. Quando nós seguimos na revelação de Deus, chegamos ao livro de 1 Crônicas, capítulo 16, em especial o versículo 8, e nós vemos o povo entoando louvores ao Senhor, o povo engrandecendo o nome de Deus, sob a liderança de Davi, pelo fato de que Davi ter levado a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. E aí, quando nós chegamos, por exemplo, ao Novo Testamento, nós vemos as canções que são entoadas, sobretudo dentro daquela realidade de anunciação e de nascimento do Salvador, onde uma das canções mais conhecidas é o Canto de Maria, lá em Lucas, capítulo 1, versículos 46 até o versículo de número 55. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, tempo nos faltaria para podermos relatar esses episódios, para podermos relatar essas circunstâncias marcantes na história do povo de Deus, marcantes na história da redenção, onde esse mesmo povo se coloca diante desse Deus e expressa todo o seu louvor e expressa toda a sua adoração através de canções, através de música. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, nós reiteramos: a música sempre esteve presente na relação de Deus com o seu povo. A música sempre esteve presente na relação de Deus com o seu povo, o povo da aliança. Dessa forma, quando nós entendemos esse princípio, dessa forma, quando nós entendemos essa realidade,
nós não ficamos admirados, nós não ficamos perplexos com o fato dos cânticos estarem também presentes na adoração, presentes também no culto que nós prestamos a Deus. Uma vez, meus irmãos, meus amigos, que o nosso culto é a expressão máxima da nossa religião, que o nosso culto é a expressão máxima da nossa comunhão com o Senhor, é mais que comum que dentro deste culto, é mais que comum que dentro desta adoração, nós possamos entoar louvores ao Senhor, nós possamos adorar a Deus, nós possamos louvar ao seu nome através de cânticos. Não foi sem motivo que um grande servo de Deus no passado, J.C. Ryle, ele escreveu o seguinte, abro aspas, o louvor tem sido chamado apropriadamente de a flor da devoção. O louvor tem sido chamado apropriadamente de a flor da devoção. Então, não dá para você separar, não dá para você dividir essas duas coisas. Na nossa vida espiritual, na nossa vida devocional com o Senhor, quer seja em termos particulares, quer seja em termos familiares, quer seja em termos de congregação, os cânticos, os louvores, obrigatoriamente, eles devem estar sempre presentes. É por causa disso, meus irmãos, é por causa disso, meus irmãos, que na manhã de hoje, na nossa aula, nós vamos concentrar o nosso estudo dentro desse tema, os cânticos como elemento na adoração. Os cânticos como elemento na adoração. Uma vez que nós entendemos que o culto ele é pactual, e em virtude do culto ser pactual, nós desenvolvemos um diálogo com Deus, nós conversamos com Deus através das orações, mas também nós conversamos com Deus através das canções, nós conversamos com Deus através dos nossos louvores. Por isso que não pode haver culto sem que haja o louvor. Por isso não pode haver culto sem que haja a adoração expressa através de música. E é justamente isso que nós vamos considerar. É justamente isso que nós vamos estudar na manhã de hoje. As canções, os cânticos como elemento presente na adoração a Deus. E basicamente a gente vai dividir o nosso estudo em 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 momentos. E vamos tentar sintetizar esse tema, que é um tanto quanto longo, que é um tanto quanto complexo, que é um tanto quanto polêmico. Então vamos tentar fazê-lo na manhã de hoje, seguindo a orientação da palavra, e assim a partir dela, podendo aprender um pouco mais acerca das canções, sobretudo como elemento de culto, como elemento de adoração. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós fundamentássemos, eu queria que nós víssemos a fundamentação para os cânticos na adoração, a fundamentação para os cânticos na adoração, que a Bíblia trata, irmãos e irmãs, do louvor dentro do nosso relacionamento privado e até mesmo dentro do nosso relacionamento familiar. Isso é uma coisa muito clara que nós vemos nas Escrituras Sagradas. E aí quando nós olhamos para vários textos, quando nós consideramos várias passagens das Escrituras, a gente vai ver o povo de Deus, nas suas devocionais particulares, se dirigindo a Deus, se dirigindo ao Senhor através de cânticos. Contudo, fica uma pergunta, contudo, fica um questionamento, contudo, fica uma indagação. Mas quais são as exortações que nós temos na Bíblia? Quais são as exortações que nós temos na Palavra de Deus, que nos convoca, que nos chama a cantarmos a Deus, a louvarmos o seu nome, através de cânticos na adoração pública? Nessa reunião que nós temos, atendendo o chamado que Deus nos faz, para que nós compareçamos à sua presença. Será que nós temos essas exortações? Será que nós encontramos essas prescrições bíblicas que Deus ele nos convoca, não só para adorar o seu nome, mas que dentro dessa adoração possamos também nos apresentar diante dele através de cânticos? Será que nós encontramos isso na palavra do Senhor? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs. Não é sem razão que nós temos nas Escrituras um cancioneiro, o livro dos Salmos, é o cancioneiro do Antigo Testamento.
E quando nós vamos fazer uma análise em várias passagens deste livro, nós vamos aprender esse princípio, nós vamos aprender essa exortação que Deus nos faz, para que compareçamos diante dele, para que o adoremos corporativamente e dentro dessa adoração utilizemos os cânticos, os louvores ao Senhor. Eu vou tentar aqui sintetizar as passagens que nós separamos. Se der tempo de vermos todas, beleza. Se não, pelo menos algumas eu queria citar e compartilhar com os irmãos. Abram, por favor, aí. Livro dos Salmos, capítulo 27. Livro dos Salmos, capítulo 27, ou Salmo 27, né? Versículos 1 e 2. Todos esses textos que nós vamos fazer menção, eles dizem respeito à questão de cantar louvores ao Senhor, não é no sentido particular, muito embora a gente vai encontrar várias passagens nesse sentido, mas eu excluí essas passagens. Não é no sentido familiar, porque nós também vamos encontrar isso na palavra, mas eu excluí essas passagens. Todas as passagens que nós faremos menção a partir de agora são passagens que estão diretamente relacionadas à adoração pública, à adoração corporativa que nós prestamos a Deus, que nós prestamos ao Senhor. Então, veja, por exemplo, o que Davi nos ensina no Salmo 27, versículos 1 e 2. Salmo 27, versículos 1 e 2. Desculpe, Salmo 92, versículos 1 e 2. Terminei trocando aqui. Salmo 92, versículos 1 e 2. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. A gente até já fez consideração dentro desse salmo. Esse salmo aqui era um salmo que era entoado no dia do Senhor. Era um salmo que era entoado na casa de Deus. Era um salmo que era entoado quando o povo se reunia para adorar a esse Deus. E aqui no versículo 1, Davi ele mostra que é agradável. Davi ele mostra que é satisfatório nós rendermos graças ao Senhor, mas não só isso, nós cantarmos louvores ao nosso Deus, a quem ele chama aqui de Deus Altíssimo. Então, Deus se agrada, meus irmãos, Deus se agrada, meus amigos, quando o povo dele comparece à sua casa, no seu dia, para a sua adoração, e dentro dessa adoração, o povo canta louvores a esse Deus. O povo canta louvores a esse Senhor, que conforme o salmista coloca aqui, é o Deus Altíssimo. Então nós temos aqui esse preceito bíblico, nós temos aqui essa prescrição dada pela palavra do Senhor. Mas não só isso, adiante um pouco aí, Salmo 95, também, versículos 1 e 2. Salmo 95, versículos 1 e 2. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. É um chamado. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor. É uma convocação. Para quem? Para nós, que somos povo de Deus. Para nós, que fazemos parte do povo da aliança. Para fazermos o quê? Veja o que nos diz o texto. Vinde. Olha só a convocação. Para quê? Cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, Deus nos convoca, meus irmãos. Deus nos convoca, minhas irmãs, a cantarmos ao Senhor, não de qualquer forma, não de maneira constrangida, mas aqui o texto diz com júbilo, ou seja, com uma profunda alegria, com a imensa satisfação. Nós devemos celebrar o rochedo, a rocha da nossa salvação. E prossegue o salmista: saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Aqui no caso expressando o nosso louvor, aqui no caso expressando a nossa adoração. Então veja que nós somos chamados, veja que nós somos convocados a comparecermos perante Deus e assim cantarmos louvores ao seu nome. E mais uma vez, nós reiteramos aquilo que nós já falamos.
Isso só acontece dentro da adoração corporativa. Por mais que nós tenhamos o recurso da tecnologia, a gente não pode formar um só coro com o povo de Deus em nossas casas. Não, isso só acontece quando nós estamos no templo. Isso só acontece quando nós estamos na casa do Senhor. Isso só ocorre quando nós nos reunimos para adorar a Deus, ou seja, de cantar e cantar com júbilo as grandezas do Senhor, as grandezas do nosso Deus. Mas não só isso, Salmo 96, versículos 1 e também o versículo 2. Salmo 96, versículos 1 e também o versículo 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: cantai ao Senhor, o quê? Um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Talvez, quando você olhe aqui para esse texto, você possa até questionar e duvidar, mas será que esse texto aqui, onde nós encontramos esse chamamento, onde nós vemos esse imperativo de cantarmos a Deus, de cantarmos esse cântico novo, de louvarmos ao Senhor através das nossas músicas, será que isto é no contexto de culto corporativo? Sim, veja só o contexto geral do texto, versículos 8 e versículo número 9, do mesmo Salmo 96, versículos 8 e versículo número 9. Olha só: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Então isso se refere a quê? A casa de Deus. Isso se refere a tabernáculo. Isso se refere a culto corporativo. Então esse chamado de cantar ao Senhor, esse chamado de entoar louvores ao nosso Deus, ele acontece aqui dentro do contexto do culto corporativo. É por isso que ele fala no versículo 9: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Então nós temos aqui essa prescrição, nós temos aqui essa ordem de Deus. Mas nem todos que fazem parte da terra cantam ao Senhor, louvam ao seu nome. Problema deles, é um pecado que eles vão prestar conta diante do Senhor. Agora, que há esse chamado, que há essa convocação, a gente não pode negar e negar jamais. Mais adiante, Salmo 100, versículos de 1 até o versículo 4. Salmo 100, versículos de 1 até o versículo 4. Olha só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Olha só, Salmo de ações de graças. Diz o texto: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Veja, apresentai-vos diante dele com quê? Com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É interessante que o salmista aqui identifica a nossa condição. Nós somos o quê? Ovelhas de Deus, somos o seu povo, por isso comparecemos diante dele, por isso nós celebramos com júbilo o nome do Senhor, por isso nós nos apresentamos diante dele com cântico, porque fazemos parte do povo de Deus aqui na terra. E olha só que coisa fantástica que nós encontramos no versículo número 4. Veja o que o salmista fala aqui na sequência do texto: entrai por suas portas. Aqui é portas da casa de Deus, porta da casa do Senhor, portas da casa do Senhor, com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. A ideia aqui é que o povo de Deus já entrava cantando no templo. A ideia aqui é que o povo de Deus já entrava cantando ali no lugar separado para adoração. Já vinha com aquela alegria, já vinha com aquele júbilo, já vinha com aquele propósito de, dentro dessa adoração, cantar louvores ao Senhor. Então você vai encontrar vários salmos dentro do contexto culto corporativo que segue esse mesmo princípio. Que princípio? Dentro da adoração, Deus requer os cânticos. Dentro da adoração, Deus requer as nossas canções. E é interessante, porque quando nós olhamos a história, quando nós observamos o comportamento da igreja primitiva, a igreja dos primeiros séculos, nós chegamos à conclusão, meus irmãos, meus amigos, que a igreja seguiu esse mesmo comportamento. Até porque, conforme nós já até vimos em estudos anteriores,
muito do culto da igreja primitiva foi uma herança do judaísmo, sobretudo do culto que era prestado na sinagoga. E dentro da sinagoga, a primeira parte do culto, vamos assim dizer, consistia da adoração através de músicas, entoando-se os salmos do Senhor. E aí, quando nós analisamos a vida da igreja, quando nós observamos a instrução apostólica, a conclusão a que nós chegamos é que também na igreja de Cristo, também no povo da nova aliança, Deus, ele era adorado através de canções. Vamos ver alguns exemplos nesse sentido. Abram, por favor, Atos capítulo 2, versículo 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. É um texto bem conhecido. É só para mostrar ali que logo na origem da vida comunitária, da vida cultica da igreja, existia o quê? Louvores. Existia adoração através de cânticos. 46, 47. Olhem só o que nos diz a palavra. Atos 2, 46 e 47. Atos dos Apóstolos 2, 46 a 47. Diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só que coisa interessante no verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o que a igreja fazia? Louvava a Deus, aqui no sentido de cânticos ao Senhor. Um pouco mais adiante, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Olha só, dentro das instruções que o apóstolo Paulo dá, quanto ao culto a Deus, essa questão dos cânticos. 1 Coríntios 14, versículo 26. Olha só o que Paulo fala aqui. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, aqui era salmo cantado, ok? Outro doutrina, outro traz revelação, aquela outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação. Então aqui você vê várias partes, do culto da igreja primitiva, dentro daquele contexto ainda do uso dos dons espirituais, que foram cessados posteriormente, mas eu não vou entrar nesse detalhe. O que eu quero chamar a atenção é que dentro do culto a Deus se fazia o quê? Entoava-se salmo, cantava a Deus através dos salmos, que era uma prática que existia dos judeus no Antigo Testamento, dos judeus que faziam parte da sinagoga e de certa forma foi transferida também para o cristianismo. Então, um indício positivo nesse sentido. E por fim, abram por favor aí, Hebreus capítulo 13, versículo 15. Aqui é bem interessante esse texto de Hebreus, porque o autor está fazendo uma exortação para que o povo se mantivesse firme na palavra do Senhor, na doutrina, e ele faz uma analogia em relação ao culto que era praticado no Antigo Testamento, que consistia sobretudo do sacrifício dos animais, e ele faz uma aplicação aqui cristã para a nossa realidade, e dentro dessa aplicação ele faz menção aos cânticos, aos louvores entoados ao Senhor. Olha só, Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, no Antigo Testamento, existiam os sacrifícios de animais? Sim. Aquilo ali era uma figura do sacrifício que hoje nós realizamos. De animais? Não, mas dos louvores que são expressados através dos nossos lábios. Então, quando nós estamos aqui, meus irmãos, quando nós estamos aqui, minhas irmãs, adorando a Deus através dos nossos cânticos,
adorando a Deus através dos louvores, nós estamos oferecendo sacrifícios que são agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que a adoração, através de música, ela não pode ficar fora do contexto de culto. Deus assim prescreveu, Deus assim recomendou, Deus assim requer de cada um de nós. Ele prescreve, irmãos, ele prescreve, meus amigos, a prática de cântico na sua adoração. É da vontade dele, é da vontade do Senhor, que nós compareçamos diante dele também mediante os nossos louvores. Os louvores, nós podemos concluir, eles são parte integrantes e inseparáveis do culto corporativo que prestamos a Deus, do culto corporativo que prestamos ao Senhor. E faltaria tempo para nós podermos ver outros textos que vão confirmar essa mesma verdade, que vão confirmar essa mesma realidade. Que realidade? Quando nós nos apresentamos perante Deus para adorar, devemos fazer também através dos nossos louvores, através dos nossos cânticos. Então, aqui, primeiramente, o que é que nós encontramos? A fundamentação para os cânticos na adoração. A base bíblica para nós entoarmos louvores ao nosso Deus quando nós estivermos adorando corporativamente, adorando como povo de Deus aqui na terra. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria trabalhar com vocês, a partir de agora, os tipos de cânticos que devem ser ou que podem ser aplicados na adoração. Os tipos dos cânticos de adoração. Os tipos de cânticos de adoração. Irmãos, irmãs, o que é que nós devemos entoar na adoração a Deus? O que é que nós devemos cantar ao Senhor quando nós estivermos no culto juntamente com o seu povo para proclamar as grandezas de Deus? Quando nós olhamos para a palavra, sobretudo quando nós consideramos a instrução apostólica do apóstolo Paulo, a gente entende que há pelo menos 3 categorias, há pelo menos 3 tipos de manifestações em termos de cânticos que nós devemos fazer quando nós estivermos adorando a Deus. E eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias agora nesses 2 textos. O primeiro deles, Efésios capítulo 5, versículo 19. Segundo deles, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Abram por favor aí. Efésios 5, 19. A gente lê Efésios logo, depois passa para Colossenses 3,16, ok? Se quiserem ir logo separando para facilitar, façam. Por que nós leremos os 2? Porque eles são quase que paralelos, né? A forma como Paulo escreve em um, escreve em outro, e ele vai dar um norte quanto a isso. Quais são os tipos de cânticos? Quais são as categorias de cânticos que nós devemos aplicar no culto corporativo? Ele vai colocar 3 aqui. E vamos considerar cada uma dessas 3, ok? Efésios 5, versículo 19. Efésios 5, versículo 19. Diz o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Agora mais adiante, Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Diz o seguinte a palavra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. E agora, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Então aqui está dado, né? Quais são as 3 categorias que devem ser utilizadas no louvor que nós rendemos ao nosso Deus? Salmos, hinos e cânticos. Salmos, hinos e cânticos. Em primeiro lugar, os salmos. Esses salmos que Paulo faz referência,
tanto em Efésios como também aqui em Colossenses, são os mesmos salmos que eram entoados pelos judeus no Antigo Testamento. A gente não tem os nossos salmos e hinos? Temos. Os judeus também tinham o seu inário. Qual era o inário dos judeus? Eram os 150 salmos, do 1º ao 150. Eles utilizavam aqueles salmos para cantar a Deus. Eles utilizavam aqueles salmos para louvar ao Senhor. Então, quando Paulo fala que Deus deve ser louvado através de canções, a primeira categoria são esses salmos. É interessante que o Dr. Russell Shedd, ele faz a seguinte afirmação acerca da aplicação dos salmos dentro do culto corporativo, dentro do culto que nós prestamos a Deus. Abro aspas. Nas igrejas que se reuniam nas casas, no primeiro século, o entoar de salmos deve ter sido comum. O entoar de salmos deve ter sido comum. Então, não existia templo, pelo menos até o 3º século. As igrejas, elas funcionavam nas casas dos irmãos, e quando os irmãos se reuniam em suas casas para adorar a Deus, o que é que eles entoavam? Eles entoavam salmos. Os salmos que nós temos no Antigo Testamento. Os 150 salmos que nós temos no Antigo Testamento. Então, quando Paulo, e a gente acabou de ver, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele faz menção a cantar um salmo, ele está nada mais, nada menos, mostrando esse comportamento que se tornou comum no culto da igreja primitiva, dentre várias canções, salmodiar a Deus, salmodiar ao Senhor. Como acontecia nos meios reformados do passado, onde os nossos irmãos, eles também salmodiavam a Deus através de salmos, hoje também há alguns grupos chamados de neopuritanos, em que eles defendem aquilo que eles chamam de salmodia exclusiva. O que é isso? É você só cantar salmos no culto a Deus, só cantar salmos na adoração ao Senhor. Sejam salmos metrificados ou não. O que é um salmo metrificado? É quando você pega a música de um determinado hino, junta com a letra do salmo e você canta ao Senhor. É uma das formas, é uma das maneiras de nós entoarmos louvores ao Senhor, contudo, que fique bem claro, não é a única, não só por razões bíblicas, mas também por razões históricas. Infelizmente eu não vou me deter nesse ponto, eu só queria apenas destacar, porque como existe hoje esse movimento chamado neopuritano, muitas vezes eles defendem e muitas vezes eles querem incutir que você só deve cantar salmos, metrificados ou não, no culto a Deus. Não, é um equívoco. Até onde eu li, até onde eu estudei, não vi a necessidade de fechar a questão dessa forma. Cantar salmos é positivo? Com toda certeza, é a letra que nós temos inspirada, mas não é a única maneira. Até porque é interessante quando você olha o nosso hinário, por exemplo, como é que ele se chama? Salmos e hinos. Então, a primeira parte do nosso salmo, ou do nosso hinário, ele é composto de quê? De salmos, onde nós somos dirigidos a Deus, a louvar as suas grandezas. A gente já começa no salmo 1º, pegando a nossa sequência, e alguns salmos são colocados ali em forma de poesia para a nossa adoração. Mas não só salmos, existem também outras categorias. E aí teria que ter um estudo específico, e se alguém se interessar, depois a gente pode sentar e estudar junto, para que possa haver essa desmistificação, né? Hoje, infelizmente, existem algumas novidades, e muitas vezes as pessoas absorvem determinadas novidades e querem fazer disso regra, sem ter o subsídio bíblico para poder assim defender. Então, cantar salmos é bom? Sim. Somente salmos? Não. Por quê? Não há base bíblica, nem tampouco histórica, para que a gente possa fazer essa defesa exclusiva de salmos dentro dos cânticos de louvores a Deus. Então, é a primeira categoria. Mas não só ela. Hinos, fala tanto em Colossenses como também em Efésios, que nós devemos louvar de coração hinos. Quais são esses hinos que Paulo faz referência? Eram composições mais longas, que descreviam não só a pessoa, mas também a obra de Cristo. Esses hinos, aos quais Paulo faz menção,
eram poesias mais longas que faziam referência não só à pessoa, mas também à obra de Cristo. Quando nós vemos o Novo Testamento, a gente se depara com vários hinos que eram entoados na igreja primitiva e que foram escritos, inspirados por Deus, em trechos que nós encontramos no Novo Testamento. Vamos a alguns exemplos? Abram, por favor, aí. 1 Timóteo 3,16. Isso aqui é um hino antigo, viu? 1 Timóteo 3,16. Eu não sei se acontece na Bíblia de todos, mas na minha, essa parte do versículo 16, a parte final, ela é um pouco afastada, né? A tabulação, como a gente gosta de falar. Por quê? Porque ele está se referindo aqui a um hino, a uma poesia antiga, que era entoada na igreja primitiva. É por isso que eu fico receoso, e essa é uma das razões pelas quais eu não defendo a salmodia exclusiva, porque há textos no Novo Testamento que eram trechos de hinos que eram entoados. Então, alguma coisa está desconexa aí, e a gente não pode fazer defesa tão ferrenha nesse sentido. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Agora, Paulo vai fazer menção a um trecho de hino que era entoado na igreja primitiva. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. De quem Paulo está falando aqui? Cristo. Esse aqui é um trecho cristológico, vamos assim dizer, em que aqui nós encontramos verdades concernentes a Cristo, a sua obra, a sua glorificação. Então, é um trecho de um hino antigo entoado pelos nossos irmãos no passado. Não só esse. Filipenses, capítulo 2. Eu não vou ler não, só vou fazer menção aqui. Abram, por favor, aí. Filipenses, capítulo 2. Versículos de 6 até o versículo 11. Eu acho que todos nós aqui conhecemos esse trecho, né? Que fala sobre a humilhação e a exaltação de Cristo. Muito provavelmente, esse trecho também, ele fazia parte do inário antigo, em que o povo entoava, no caso aqui, esses estágios do Salvador, a sua humilhação e a sua exaltação. Mais outro exemplo. Um pouco mais adiante, Colossenses, capítulo 1, versículos 15 até o versículo de número 20. Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 até o versículo número 20. Aqui, mais outro trecho de um hino antigo que era entoado pelos nossos irmãos no passado, que fala sobre quem? A excelência da pessoa de Cristo, a excelência da pessoa do nosso Salvador. Mais adiante, Hebreus, capítulo 1, versículo 3. É interessante que a gente lê, né, esses textos da palavra e não atenta que esses trechos eram trechos de hinos que eram entoados no passado. E a gente lê, passa por cima, vai e volta e não tem essa compreensão. Por isso, a necessidade de estudar um tema como esse, para a gente poder aprofundar essa questão. Olha só, esse aqui eu vou ler porque é curto. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Veja, falando de Cristo, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mais outro trecho, que fazia parte da inódia, né? Ou do grupo de hinos que os cristãos entoavam a Deus logo ali na parte inicial, no período inicial da igreja. E o que é que esses textos eles têm em comum? Eles sempre se concentram na pessoa e na obra de Cristo. Por isso que eu tenho certa restrição da utilização exclusiva dos salmos, porque você tem a pessoa de Cristo muitas vezes ali como profecia, mas não como realidade. Aspectos relacionados à obra e à pessoa de Cristo, eles ficam muito mais claros só quando a gente chega no Novo Testamento. Então, por isso também, de certa forma, eu não apreciei essa ideia de exclusivizar somente os salmos, até porque, pelo comportamento da igreja primitiva, não é isso que nós encontramos, não é isso que nós achamos. Então veja, salmos, hinos e por fim Paulo fala de cânticos, tanto em Efésios como também em Colossenses. Quais são esses cânticos?
aos quais Paulo aqui faz referência. Eram fragmentos, ou seja, pedaços de louvor espontâneos que o Espírito Santo colocava nos lábios dos adoradores cristãos também no primeiro século. Aqui não são partes tão longas, partes mais curtas, mas que eram levados por Deus através do seu Espírito para que os cristãos entoassem, e parte disso ficou registrado como inspiração de Deus. Qual é um exemplo? A gente encontra lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Abram aí, um exemplo de cânticos. Efésios, capítulo 5, versículo 14. Aqui, mais uma vez, a gente vai ter essa particularidade. Aí você pode perguntar, e por que nos outros nós não tivemos? Com exceção de 1 Timóteo 3,16. Porque não há uma conclusão taxativa. Nesses que você tem a tabulação, sim. Então, fica essas duas categorias. Efésios 5, versículo 14. Você pode ver, e em algumas Bíblias você percebe isso, você na nota de rodapé não tem nenhum verso que possa concordar com o verso 14 de Efésios 5. Por quê? Era um cântico espontâneo, entoado pelos cristãos no primeiro século, que fazia parte também dos cânticos que eram utilizados na adoração. E que trecho era esse? Ou que cântico era esse? Ele fala, pelo que diz, é comum se cantar na igreja, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui no caso é uma admoestação, né? Para que as pessoas pudessem estar mais atentas, mais dispostas. Então, um exemplo de cântico que era entoado no Novo Testamento. Então, são as categorias que nós temos: salmos, hinos e cânticos espirituais. É interessante que essa palavra espirituais, ela qualifica tudo. Ela qualifica o salmo, ela qualifica o hino e ela qualifica também os cânticos. E o que é que isso significa na prática? Significa dizer que esses espirituais dizem respeito a verdades reveladas por Deus, a verdades reveladas pelo Senhor, espirituais na sua essência, espirituais na sua forma. Então, os hinos, os salmos, os cânticos, eles refletiam a verdade revelada por Deus. Por isso, eram espirituais. E a partir disso, irmãos, a partir disso, meus amigos, o que é que nós aprendemos? Que os cânticos que nós devemos usar, que os cânticos que nós devemos utilizar na nossa adoração, eles devem expressar clara e profundamente as verdades da palavra de Deus. Os cânticos que nós entoamos no culto, eles devem expressar clara e profundamente as verdades que nós encontramos na palavra do Senhor. É por isso que nós devemos ser um tanto quanto críticos nesse aspecto, de ver aquilo que nós estamos cantando, de perceber a base doutrinária daquilo que nós estamos cantando, e uma vez que nós constatarmos essa base doutrinária, que de fato revela a verdade de Deus, que de fato revela aquilo que Deus nos mostra em sua palavra, cantemos, porque hoje, meus irmãos, meus amigos, o que tem de coisa que as pessoas cantam, que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina, está assim, entendeu? Nós vivemos um período de mediocridade, em termos de compositores sacros, compositores cristãos. E isso é uma consequência direta da falta de teologia. Quando você não tem teologia, quando você não tem doutrina, quando você não tem ensino, você vai compor músicas dentro dessa condição. E aí fica paupérrimo essa questão dos cânticos, essa questão dos hinos, coisas totalmente fora do ensino da palavra de Deus. Às vezes eu fico atentando para algumas canções que são entoadas, eu fico me lembrando de Isaac, daqueles compositores que nós temos, século XVII, século XVIII, eita, e me dá uma saudade arretada, e fico vendo assim que não tem nada a ver o que a gente tem hoje. O cara hoje se senta num banco, escreve 2, 3 versos ali, rimando alguma coisa, isso aqui é uma música cristã, é nada, pode jogar no lixo, que não serve para nada. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa ter essa atenção em relação aos cânticos, por não dizer as frases repetidas, né? Porque hoje, alguns cantos que a gente vê por aí,
via de regra, se você analisar, tem 3 frases só, mas fica repetindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, mas quando você olha é a mesma coisa, é uma verdadeira lavagem cerebral cristã. Então, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Certa vez eu estava fazendo a compra, em determinado ambiente, um momento aqui da gente bater um pouquinho, né? E aí, a pessoa lá que tinha lá o empreendimento, na verdade o vizinho, estava escutando esses ditos cânticos cristãos de hoje, né? E a música era a seguinte: hoje a casa é sua, a casa é sua, a casa é sua, separo ela para você. Somente isso. Me deu uma agonia, deu uma vontade de mandar desligar, entendeu? Lavagem cerebral, não tem nada. Eu pergunto, qual é o subsídio bíblico? Qual é o texto bíblico que referenda isso? E aí você vê raridade, né? E tantas outras heresias que são cantadas, e as pessoas pensam que é o máximo. É nada, é lixo. Pode jogar fora, que Deus não aceita esse tipo de coisa. Mas sim os hinos que correspondem à verdade sagrada. Você olha para os salmos e hinos, você percebe uma diferença gritante com aquilo que se é entoado nos dias de hoje. Por isso, devemos louvar a Deus com salmos, devemos louvar a Deus com hinos e cânticos espirituais, que reflitam a verdade da palavra do Senhor, que reflitam a verdade da palavra de Deus. Essa é a determinação que Deus nos faz e nos faz na sua palavra. Ok? Então, em primeiro lugar, foi que nós vimos a fundamentação dos cânticos na adoração. Em segundo lugar, o que foi que nós acabamos de ver? Acabamos de ver os tipos de cânticos que devem ser utilizados na adoração. E bem rapidinho, até porque eu adiantei aqui a hora, eu queria que nós considerássemos alguns princípios para os cânticos na adoração. Quais são as normas que nós devemos ter? Quais são as normas que nós devemos adotar nesse momento tão singular, nesse momento tão especial, que é quando nós entoamos louvores ao Senhor? Quais são os requisitos que eles devem preencher? Separei pelo menos alguns para a gente pensar. Primeiro deles, os nossos cânticos, meus irmãos, os nossos cânticos, meus amigos, eles devem ser congregacionais. E quando eu falo congregacional, eu não estou me referindo à nossa denominação, apesar de gostar muito desse nome. Mas quando eu falo congregacional, eu estou me referindo ao cântico que deve ser entoado por toda a congregação, todos os irmãos, quer sejam novos, quer sejam velhos, quer sejam homens, quer sejam mulheres. Então, o cântico ele deve ser congregacional nesse sentido. Todo o povo de Deus, toda a congregação, ela deve participar. É claro que em alguns momentos você pode ter algum coral, em alguns momentos você pode ter algum solista, em termos bem extraordinários mesmo. E mesmo que isso aconteça, você deve dispor a letra do cântico para a congregação acompanhar, para a congregação cantar e também participar desse momento. O momento do louvor não é um monopólio de uma pessoa, não é um monopólio de um grupo, não é um monopólio de um grupo de pessoas, não. O louvor a Deus, ele deve ser compartilhado e ele deve ser praticado por toda a congregação. É por isso que quando você observa esse princípio, você conclui a necessidade, até mesmo de você adaptar ou de você utilizar determinadas músicas para esses momentos. A gente sabe, e a prática cristã mostra isso, existem músicas que são de caráter mais pessoal, você e Deus, de determinada experiência que você passa com o Senhor. Esses cânticos, eles não podem ser utilizados na adoração pública. O eu, o meu, ele deve ser substituído pelo vosso, o vós. Por quê? Tem que ser toda a congregação. Então, há determinados cânticos que eles não se encaixam nesse momento congregacional. Somente aqueles cânticos que dizem respeito às nossas experiências como povo de Deus, àquilo que nós devemos fazer a Deus como sua igreja aqui na terra. Então, há de se fazer uma certa classificação nesse sentido. Falando isso, eu me lembro muito de Ana Lívia, vez por outra ela fica dando algumas sugestões de cântico, e eu fico dizendo, minha filha, esse aqui não serve. Por quê? Porque esse aqui é um caráter pessoal, é um cântico que está relacionado a experiências pessoais. Ele é até bíblico,
ele corresponde ao ensino da palavra do Senhor, mas é algo mais particular. Para a igreja não, tem que ser algo mais geral. Toda a congregação, todo o povo cantando, expressando aquilo que faz parte da sua vida. Então, o primeiro princípio, os cânticos, eles devem ser o quê? Congregacionais. Segundo princípio, os cânticos, eles devem se harmonizar com a liturgia. Os cânticos, eles devem se harmonizar com a liturgia. Não sei se vocês percebem, mas existe uma dinâmica na liturgia que nós prestamos a Deus. Por quê? Há um momento de adoração, sobretudo na parte inicial, né? Onde a gente canta as grandezas de Deus, onde a gente declara as perfeições do Senhor. Então nós estamos adorando, reconhecendo quem Deus é, reconhecendo aquilo que Ele faz. Mas não só isso, no culto há aquele instante de contrição, onde você silencia, onde você se concentra mais, sobretudo naqueles instantes que antecedem a oração ou depois que passou o período de oração. Então você está mais ali reflexivo. E existe também o momento de edificação, para que você possa reter a palavra e depois que você tiver escutado a palavra. Então todo culto ele tem essa dinâmica: adoração, contrição e edificação. E os cânticos, eles devem se harmonizar a cada um desses momentos. Eles devem se harmonizar a cada um desses instantes, sendo como que um auxílio, sendo como que uma ferramenta para quê? Para que a verdade ela possa ficar internalizada no nosso coração. Então, quando for esse momento de contrição, nos preparando para a oração, a gente deve pegar aquele cântico mais suave, para nos levar justamente a esse momento de contrição. Na abertura do culto, quando a gente chega, o ideal é que a gente cante louvores com alegria, com disposição, porque nós estamos abrindo o culto. Depois de uma pregação, por exemplo, que se tratou sobre a necessidade de servir a Deus, realizando a sua obra, o ideal é o quê? Que cantemos aqueles hinos que dê aquela noção de disposição, de força, de envolvimento na obra do Senhor, que seja como uma marcha. E é interessante, porque se você analisar todos os nossos hinos, dentro dessa sessão, né, de obra do Senhor, nenhum deles é parado. Via de regra, eles são bem contagiantes. Por quê? Você não pode fazer a obra parado, de maneira lerda. Não, você tem que fazer de forma ativa. Então existe toda essa dinâmica e dentro dela, os cânticos, eles devem se inserir e se harmonizar completamente. Por fim, os cânticos, eles devem ser o quê? Conforme nós falamos, bíblicos e doutrinários. Bíblicos e doutrinários. O que se ensina, o que se expressa, reflete o ensino da palavra, cante. Não reflete, não cante, entendeu? Mais uma vez, eu sou bem criterioso nesse sentido. Eu analiso logo a letra, vejo se essa letra se harmoniza com o ensino da palavra. Se passar pelo crivo das escrituras, beleza. Se não, eu vou criticar até não querer mais. Então, é assim que a gente tem que fazer. É ter esse espírito crítico. Para quê? Para que a gente não cante heresia. Porque não é brincadeira não. Quando a gente escuta algumas coisas, rapaz, aquilo não é de Deus não. Não tem condições não. Choca-se frontalmente com o ensino da palavra. Me lembrei daquela música, né? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Esse talvez ele fique na primeira categoria de maiores heresias em poucos segundos, entendeu? Eu não sei como a pessoa conseguiu reproduzir tanta heresia em poucos segundos, em poucas letras. É uma capacidade extraordinária que a pessoa tem, entendeu? E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Por quê? Os cânticos, eles devem ser bíblicos, eles devem ser doutrinários. Ah, eu não conheço de Bíblia. Ah, eu não conheço de doutrina. Então, não vá ser compositor, vá ser qualquer outra coisa menos compositor. Ok? Então, meus irmãos, em terceiro lugar, de maneira bem rápida, são os princípios gerais que nós temos em relação aos cânticos. Eles devem ser o quê? Congregacionais, conforme nós observamos. Eles devem se harmonizar com a liturgia do culto e também eles devem ser bíblicos e doutrinários. Concluindo, o louvor que rendemos a Deus reveste-se de grande importância agora e para a eternidade. Dos elementos de culto, os cânticos, os louvores,
serão uma prática eterna em nossa existência. Eu achei fantástico essa verdade, porque você tem, dentro dos elementos de culto, aquelas coisas que você faz hoje, mas que você não vai fazer mais na eternidade. Por exemplo, a gente viu que um dos elementos de culto é a leitura bíblica ou a leitura pública das Escrituras. Beleza. Um outro elemento de culto é o quê? Escutar pregações, a pregação da palavra. Um outro elemento de culto é o quê? Orar a Deus. Mas vocês já pensaram, já pararam e pensaram que na eternidade não vai haver pregação? Vamos escutar a voz de Deus direto. Na eternidade não haverá oração, porque nós já estaremos na presença de Deus. Agora uma coisa eu sei, na eternidade haverá o quê? Louvores, cânticos, não vai parar. Começa agora e se estende para toda a eternidade. Sobre isso, J.C. Ryle, ele diz o seguinte: chegará o dia em que a pregação, a oração e a leitura da palavra serão desnecessárias, mas o louvor permanecerá para sempre. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. O louvor vai permanecer para sempre. Eu sempre gosto de dizer, eu sei que, como acontece comigo, nem todos têm o dom de cantar, porque eu sou uma desgraça para cantar, mas a grande esperança que eu tenho é que na eternidade, quando eu passar pelo processo de glorificação, Deus vai aperfeiçoar essa capacitação em mim, e aí vai ficar tudo mais fácil. Mas a gente já tem que começar agora, a gente já tem que começar hoje, e assim se preparar para a eternidade. Só abrindo um parênteses, para a gente rir um pouquinho, esse é o meu artifício lá em casa, para poder acordar as meninas. Eu sempre digo, está na hora de levantar, porque se não levantar, eu vou começar a cantar, mas é rápido, no instante pula da cama, entendeu? Então, para mim serve, se não levantar eu vou começar a cantar, mas acorda rápido. Hoje mesmo eu fiz isso, mas graças a Deus, que no céu, até isso Deus vai aperfeiçoar, e eu acho que eu também vou melhorar, vai ser um milagre, que somente a glorificação vai produzir. Olha só uma coisa fantástica, meus irmãos. Abram aí bem rápido, infelizmente eu passei um pouco aqui da hora. Abram aí bem rápido o livro de Apocalipse. O louvor não vai ter fim, ele começa agora e se estende para a eternidade. Olha só o que nós encontramos na palavra, Apocalipse 5,13. Apocalipse 5,13. E existe no livro de Apocalipse os registros dos seres celestiais louvando. Eu excluí esses versos. Todos que a gente vai ler, pelo menos alguns, né? Não vai dar para ler todos, sempre os remidos. Sempre são os remidos cantando, melhor dizendo. Olha só, versículo 13. Então, veja, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. É uma canção, gente. Pode ver aqui que é tabulado também esse texto, é afastado. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Essa é uma das atividades que nós teremos. Vamos cantar, 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 eternamente e para todo sempre. Louvado seja Deus por causa disso. Um pouco mais adiante, Apocalipse 7, não vou ler todos os textos não, só esses dois aqui, só para dar o gostinho, depois os irmãos podem ver o resto. Apocalipse capítulo 7, versículos 9 até o versículo 10, veja o que João vê aqui, ó. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Verso 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui são alguns modelos de cânticos celestiais que nós iremos entoar para todos sempre, de eternidade a eternidade. Então, por isso que o louvor, ele se reveste de importância. É um elemento de culto que praticamos agora e que continuaremos a praticar por toda a eternidade. Louvado seja Deus por esse grande benefício
que Ele concede a cada um de nós. Antes de fechar esse estudo, meus irmãos, meus amigos, eu queria trazer 2 lições bem práticas, bem rápidas para cada um de nós. A primeira lição que eu queria extrair é que nós, irmãos, irmãs, devemos seguir o exemplo de Cristo, que cantou até mesmo no momento mais difícil da sua vida. Cristo, ele cantou no momento mais difícil de sua vida. Abram aí, por favor. Mateus 26. Mateus 26. Porque às vezes a gente tem a tendência de querer cantar só quando o negócio está bom, né? É bom também, viu? Mas não é o único momento. Porque Cristo, ele não agiu dessa forma. Mateus 26, 30. Mateus 26, 30. Cristo tinha acabado de celebrar e de instituir a Santa Ceia. Estava prestes a ir ao Getsemane, sabia depois que ia ser preso, ia passar por toda a via crucis, ia findar na cruz do Calvário. E o que foi que Cristo fez naquele momento? Encerrando, aquele momento de Páscoa, aquele momento de instituição da Santa Ceia. Versículo 30. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É interessante que no ritual judaico, durante a celebração da Páscoa, eram cantados os salmos 115, 116, 117, 118. Vocês sabem como termina o salmo 118? E foi a última frase que Cristo cantou antes de ir ao Getsemane. Abram aí, por favor, salmo 118. Porque às vezes a gente vê aqui um hino, e não sabe o que ele está falando, mas aqui hino é salmo, entendeu? Seguindo o ritual da celebração da Páscoa dos judeus. Salmo 115, 116, 117, 118. Olha só qual foi a última frase que Cristo cantou antes de ir para o Getsemane. Eu até pedi para vocês não desmarcarem Mateus 26, mas depois quem desmarcou pode ver. Foi isso que Cristo cantou, meus irmãos, antes de ir para o Getsemane. Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Salmo 118, versículo 29. Vamos ler? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Foi a última frase de Cristo antes de ir para o Getsemane. A última frase. A sua misericórdia dura para sempre. Ele sabia que ia sofrer. E quando estava lá na cruz, o que foi que ele fez? Ele cantou o Salmo 22. Abram, por favor, aí, Mateus 27, versículo 46. Salmo 22, versículo 1, foi o trecho que Cristo cantou momentos antes de morrer. Olha só o que diz aqui. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, versículo 1. Cristo cantou nos momentos mais críticos da sua vida, e Ele é exemplo para nós, para que nós cantemos também, até mesmo nos momentos mais críticos de nossas vidas. Quem dirá no culto que nós prestamos a Deus, no culto que nós prestamos, o nosso culto corporativo. Então, sigamos o exemplo de Cristo, repito, que cantou até mesmo no momento mais difícil de sua vida. Em segundo lugar, para fechar, meus irmãos, minhas irmãs, sejamos criteriosos em matéria de cântico, principalmente no culto público. Conforme nós já falamos, hoje a gente vive uma verdadeira derrota em composições cristãs, com algumas raríssimas exceções. Mas é interessante porque, se não bastasse o conteúdo fraco, o conteúdo diluído, o conteúdo herético, o conteúdo sem teologia, quando a gente vai ver as qualidades das pessoas que cantam, a gente fica mais horrorizado ainda. Hoje, o que está na moda é você ser um artista gospel, grande coisa. Muitos vão para o inferno. Então, olha só,
em que nível nós estamos, em que nível nós chegamos. Eu digo que vamos porque tem gente que canta e mata o marido depois, né? Então, a gente tem que ter cuidado com certos cantores. Muito cuidado mesmo com certos cantores. Os irmãos sabem de quem eu estou falando. Então, essas expressões de espiritualidade, fechar o olho, chorar, não dá mais para mim. Na verdade, nunca deu, né? E agora é que não dá mesmo. Então, a gente tem que ter cuidado. Veja a vida de quem canta. Veja a interação dela na igreja, a sujeição dela à sua igreja, se é que tem, porque hoje nem tem. Então, a gente tem que ter cuidado, não só com o conteúdo que canta, mas também com o caráter de quem canta. Não deve servir de parâmetro nem de exemplo para cada um de nós. Então, que sejamos criteriosos, que nós nos preocupemos para que nós tenhamos uma música de qualidade, uma música de piedade, e possamos entoar esses louvores de bom grado a Deus, de bom grado ao Senhor. Se Deus quiser, daqui a alguns dias, Mateus já me aperreou muito, a gente vai fazer um cursozinho com a nossa equipe de música sobre esse tema, para que a gente possa melhorar, e melhorar ainda mais o nosso canto, que não seja apenas uma apresentação, porque infelizmente em boa parte das igrejas os cânticos nada mais são do que um momento de apresentação. Não, na verdade é um momento áureo do nosso culto, quando quer seja a equipe de música, quer seja outra pessoa que está dirigindo aqui, conduz a congregação na adoração. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, a gente tem que ter muito critério nesse aspecto, para que assim a gente não fuja àquilo que Deus ele requer de nós. Ok? Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que nós possamos abrir ainda mais a nossa visão, o nosso entendimento para os cânticos como elemento de adoração. Que Ele nos abençoe e que Ele seja com cada um de nós. Amém.